Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças damos a Deus por mais esse encontro, por mais esta ocasião em que estamos reunidos, por mais esse momento que estamos juntos, unificados numa mesma vontade, no mesmo Espírito, para ouvirmos o Verbo Divino. Que a gente possa aproveitar para levantar e levar o pensamento a Deus, para aproveitar cada mensagem, cada fala que será hoje, pela vontade de Deus, entregue. Na sequência, que a gente lembre de colocar os celulares no silencioso, aqueles que ainda não fizeram, para que a gente possa iniciar, pela vontade de Deus, a reunião de hoje. Peço que os irmãos se ponham de pé para nós iniciarmos a nossa reunião de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, vamos cantar o hino da obediência a Deus. No caderninho número 1. Mora em nós.
Podemos sentar, pela vontade de Deus. Como é maravilhoso quando a gente está reunido, né, ouvindo, cantando e ouvindo junto o hino da obediência a Deus, que na verdade é também uma oração, né? Onde a gente diz no refrão: grande Senhor mora em nós, nós vivemos para vós. Na verdade, esse é o nosso desafio, né? Na verdade, esse é o nosso compromisso, que a gente possa, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja lá o que for que a gente faça no dia a dia, que a gente possa ter esse Cristo, esse Espírito Santo de Cristo habitando em nós, e sendo Ele a fazer em nós o querer e o fazer, sendo Ele a fazer em nós a sua perfeita e agradável vontade. É um exercício diário, um exercício que nos coloca em sintonia com essa vontade de Deus maravilhosa, que primeiramente praticou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, para a reunião de hoje, eu quero começar com uma passagem que lembra do apóstolo Paulo. Uma passagem rápida que está lá, em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 58. Eu vou ler um pedacinho da palavra de Deus para que Deus possa descortinar tudo que vem hoje, pela vontade de Deus, para a reunião de hoje. E aqui, no final do capítulo 7 de Atos, é aquela parte que eles estavam apedrejando Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes, as vestes de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo. Aos pés desse jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, Estevão clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A palavra econômica, quando ela diz adormeceu, quer dizer desencarnou mesmo, né? Ele foi apedrejado até a morte, Estevão, porque ele fez uma defesa. Os irmãos podem ler em casa depois, capítulo 6, capítulo 7 dos Atos. Ele fez uma defesa muito forte, uma defesa ferrenha daquilo que ele tinha aprendido desde a sua meninice, e comprovando que o Messias era o Cristo, era Jesus que tinha sido crucificado. E aí depuseram as vestes deste que estava sendo martirizado aos pés de um jovem chamado Saulo. Você sabe quem é Saulo? Saulo, depois a gente estuda a palavra de Deus em tantos livros, a partir do Atos dos Apóstolos, tantas cartas, tantas epístolas. Saulo é aquele que a gente chama de Paulo depois, né? Que foi considerado o apóstolo dos gentios. E aqui no início do capítulo 8, segue dizendo: e também Saulo, e ainda sendo chamado de Saulo, e também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja daqueles que estavam em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e pela terra de Samaria, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. E uns homens piedosos, a palavra fala varões, né? E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Tinha sido morrido apedrejado, né? E Saulo, ainda chamado Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Queria te convidar, pela vontade de Deus, nessa reunião de hoje, a você fazer um exercício mental. Quantas vezes a gente pensa que tem razão em determinadas coisas? Olha para a sua vida, olha para coisas que já aconteceram mais recentemente, ou há anos para trás, ou quem sabe esteja acontecendo agora, por que não? Você acha que você tem razão absoluta naquilo. Mas olhando para trás, a gente olha e vê que quantas vezes que a gente achava que tinha razão em algo, passou-se um determinado tempo, aconteceram determinadas coisas, aprendemos determinadas lições, e nós vimos que nós estávamos errados. Completamente errados. Saulo, com o zelo que ele tinha, tendo sido discípulo de Gamaliel, ele tinha estudado
na melhor escola dos rabinos da época, tinha sido educado desde a sua infância e meninice para ser um grande defensor da doutrina dos fariseus, da doutrina desse Deus vivo que nós também seguimos hoje. Ele acreditava, porque tinha sido colocado em sua consciência até então, que Jesus não poderia ser o Messias. Aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus que nasceu em Belém, aquele Jesus que foi crucificado em Jerusalém, Saulo achava que não podia ser, o Cristo não podia ser Jesus. E ele, na sua defesa tão ferrenha, na sua razão que ele achava que tinha, ele inclusive assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres cristãos, homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele achava que ele estava certo, ele achava que ele estava fazendo a coisa mais correta dentro daquilo, dos preceitos que ele tinha aprendido. Ele era judeu também, ele também vinha da tribo que cuidava os aspectos da lei, também queria fazer a coisa certa, também acreditava que estava fazendo a coisa certa. Mas e daí? E nós? Quantas vezes na nossa vida nós achamos que estamos fazendo a coisa certa e a gente insiste naquilo, a gente às vezes não ouve a voz do Espírito Santo que até nos fala, que vem às vezes através de um amigo que dá um pitaco, de um conhecido, de um familiar que diz, não, vai por aí que não vai dar certo, e a gente vai lá, tropeça, cai um tombo, e às vezes é feio a queda, até se levantar é difícil. E Saulo, ele pensava que estava fazendo a coisa certa. Aqui na sequência, a palavra de Deus vai mostrar, a partir do capítulo 9, versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, aqui já se passou o capítulo inteiro, os irmãos podem ler em casa depois, respirando, agora não é só ameaças, respirando mortes também, porque aqueles a quem ele mandava prender, aqueles que seguiam Nazareno, aqueles que se declaravam seguidores daquele que tinha sido crucificado, além, ele mandava prender, e na prisão muitos se escafediam, para não dizer outra coisa. Então, ele aqui, no início do capítulo 9, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Por que Saulo foi falar com o sumo sacerdote, que era a autoridade mais elevada dos fariseus, que era a doutrina que ele defendia com unhas e dentes, que ele acreditava que fosse a coisa mais certa do mundo? Por que ele foi falar com o sumo sacerdote? Lá chegando, versículo 2, pediu ao sumo sacerdote cartas para Damasco, que ele estava indo para Damasco, uma outra cidade próxima, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se ele encontrasse alguns daquela seita que pregavam o Nazareno, quer homens, quer mulheres, ele pudesse, com as cartas, com a autorização do sumo sacerdote, com a carta que ele estava pedindo, ele pudesse prendê-los e trazê-los de volta para Jerusalém. Olha só. E ele achava que estava fazendo a coisa certa. Na nossa vida não é diferente. Quantas vezes a gente passa por N problemas, N coisas, e a gente acha que está certo, que a gente às vezes é turrão, e quando a gente vê, realmente não era aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado, analisar, fazer uma análise muito calculada de tudo que nos acontece, porque tudo, queridos, é experiência, tudo é para a nossa maturidade, tudo são provas para a nossa maturidade. E olha o que acontece na sequência aqui. Assim que ele recebe as cartas do sumo sacerdote, ele montou um séquito de homens junto com ele, soldados junto com ele, e estava indo para Damasco. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, quando estava chegando perto de Damasco, subitamente cercou a Saulo um resplendor de luz do céu. Uma grande luz, uma iluminação enorme, cercou Saulo de uma maneira sobrenatural. E caiu por terra, estava a cavalo, caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se põe no lugar desse que achava que estava fazendo a coisa certa, que ele achava que estava fazendo com zelo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, no meio daquela luz, certamente, imagina a coisa mais linda, ouvindo aquela voz, então ele ainda tem o tino de perguntar: Senhor,
quem és? Quem és, Senhor? E disse o Senhor para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres então que eu faça? Tremendo, com medo, atônito, apavorado com aquela manifestação espiritual que ele estava recebendo. O que queres que eu faça, Senhor? E o Senhor então lhe disse: levanta-te e entra na cidade de Damasco, que já está próxima, e lá será dito para ti o que convém fazer. E os homens, os varões que iam com ele, pararam espantados, também ficaram espantados. Espanto é um sinônimo de medo, de pavor. Pararam espantados, ouviram também a voz. Os que estavam juntos também ouviram a voz, mas não viam ninguém, não enxergavam ninguém que pudesse estar produzindo aquele som. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, os homens o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. A história é linda. Eu vou parar por aqui hoje. Eu recomendo que os irmãos leiam a continuação dessa história em casa, a partir do versículo 10 do Atos capítulo 9. O que aconteceu com Saulo quando ele chega em Damasco? No detalhe daquilo que o relato da palavra de Deus nos diz. Mas o que eu queria sublinhar contigo nessa reunião é que muitas vezes realmente a gente acha que tem todas as razões, porque eu aprendi assim, porque eu vi assim, porque era assim, e de repente não era assim. Porque quando a gente se debruça sobre o que diz a palavra de Deus, e aí você pode pegar a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, você pode pegar os livros todos do Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos, João, pode pegar os Atos dos Apóstolos, as Epístolas, o Apocalipse. Muitas vezes é muito fácil a gente apenas acreditar naquilo que vai nos sendo dito desde a meninice, que nem aconteceu com Saulo. E ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas é preciso que depois a palavra mostra que ele passa a se chamar Paulo e não mais Saulo. Ele recebe um novo nome chamado Paulo, e ele começa, num primeiro momento, os cristãos a quem ele perseguia, a quem ele mandava prender, a quem ele até morriam a partir do suplício na prisão. Saulo, quando entende que Jesus é o Messias, Jesus Cristo é o Messias, os irmãos têm medo dele, não querem estar com ele, porque já está chegando o cara que quer mandar nos prender, ou que mandava nos prender, e agora? Não quero estar com esse cara. E aí devagarinho ele foi construindo uma reputação, ele entendeu que o Senhor Jesus era o Cristo, se debruçou nos ensinos que tinha à época, ajudou a fazer uma expansão muito grande do cristianismo naquela época, fez um trabalho fantástico, tanto que foi considerado depois o apóstolo dos gentios. Trabalhou muito, mas ele começou entendendo errado, porque entendeu apenas aquilo que ele vinha recebendo desde a meninice. Então, quero fechar essa primeira parte te dizendo o seguinte: mesmo que te diga 1 milhão de coisas sobre o mundo espiritual, te debruça para estudar, te debruça para ler, te debruça para buscar o conhecimento. Vamos esquadrinhar letra por letra, palavra por palavra, vamos buscar o conhecimento aqui na fonte. Quando eu digo fonte, é a água da vida, a fonte de todo conhecimento transcendental, a fonte de todo conhecimento espiritual. Busca. Como é que eu vou fazer isso, Gervásio, para buscar? A gente precisa de alguns esforços. O professor Ugarte dizia, nos deixou escrito, que a gente precisa para tudo desempenhar esforços tenazes. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso esforço também. Não adianta a gente achar que as coisas simplesmente vão cair do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte pela vontade de Deus para que isso possa acontecer. E quando a gente entende isso, a gente, assim como Saulo, às vezes numa fração de segundos, numa manifestação, como foi o caso dele, nos é aberto os olhos, sai dos nossos olhos as escamas que nos impediam de ver, e a gente começa a ter uma visão com mais assertividade naquilo que diz a palavra de Deus. Vamos estudar mais, Irmandade, vamos ler mais, vamos buscar mais conhecimento, porque é isso que vai nos agregar um conhecimento firme e sólido daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é essa doutrina que nos ensinou nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que é a doutrina da obediência a Deus. Muito feliz com esse primeiro momento, saudando a todos que estão presentes aqui conosco hoje, inclusive visitantes que estão aí pela primeira vez. Acho que a Marisa está aí, né? Sim. Primeira vez, seja muito bem-vinda, Marisa, sempre. Obrigada. Graças a Deus pela tua presença aqui. Acho que aqui primeira vez,
Aqui no Templo de Santo André? A segunda? Como é seu nome que eu esqueci? O Leandro, a Priscila e a pequena? E a Antonella, ó. Seja muito bem-vinda, pequenina. Muito bem-vinda. Alguém mais primeira vez hoje? Não? Então, aqui no caso do Leandrinho já é a segunda vez, né? Já nos ajudou em outra festa lá atrás, a comunidade é muito grata ao esforço de vocês. Venham sempre, tá? Marisa Helena também, venha sempre. Independente do sangue dos apolinários na veia, né? Venha sempre aí, porque o espiritual aqui realmente é o que realmente importa. O sangue que está na nossa veia, se é da família A, B, C ou D, não é isso que é o mais importante, mas é a parte espiritual, porque um dia nós seremos chamados de volta. E tomara Deus que nesse dia nós tenhamos, quando for pesar a balança de tudo que nós fizemos pela vontade de Deus, de tudo que nós aprendemos, da maneira como nós vivemos, que quando essa balança for pesada, a gente tenha mais mérito do que demérito. Porque nós também erramos, né? Quem prega a palavra também não é perfeito, também erra. Mas que nós possamos levar uma vida digna, correta e justa, para que quando chegar esse dia, a gente possa regressar de novo à casa paterna. Na sequência, fará uso da palavra, pela vontade de Deus, o irmão Marcelo, para entregar uma mensagem hoje, e depois o irmão passa a palavra para o irmão Dalvari, para entregar uma mensagem, retornando para mim, para o encerramento, pela vontade de Deus. Irmão Marcelo. Deus conosco, irmãos em Cristo. Aproveitando a fala do Gervásio, a nossa verdade de hoje não é a verdade de amanhã, né? Então temos que estar aberto a sempre ouvir opiniões, ideias, para poder nos reformular, crescer e evoluir, né? Então, no nosso dia a dia, temos momentos em que vamos da tristeza à alegria. Momentos de desânimos, medos, raiva e outros sentimentos quando nos deparamos com a adversidade que são postos em nossos caminhos. Então, quero aqui refletir um pouco sobre isso, de como ainda somos capazes de variar entre essas emoções tão rapidamente. Sabemos que não estamos só nessa jornada, que se por acaso, conscientemente ou inconscientemente, não conseguimos nos sobressair sozinhos, temos em quem nos apoiar pela vontade de Deus. Em Salmos, capítulo 37, versículo 4, diz: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, queridos irmãos, não nos martirizemos caso não consigamos sair de uma situação de tristeza, de melancolia, ou algo que não esteja nos fazendo bem, pois temos o nosso Senhor para nos guiarmos nele. Portanto, oremos e elevemos os nossos pensamentos a Deus, refletindo sobre todas as coisas que Ele criou, a vida bela que Ele nos deu. Sim, temos problemas. Quem não os tem? Mas como tem sido falado várias vezes aqui pelos irmãos em Cristo, tudo é pela vontade de Deus. E se estivermos passando por momentos ruins, podemos sair deles com pensamentos positivos, mentalizando as coisas boas, com a ajuda do nosso Deus. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Além de fortes e corajosos, reforço completando que temos que ser persistentes, que não podemos desistir. Em momentos assim, lembramos-nos de momentos de nossa vida que nos sentimos felizes. Momentos de amor, momentos de carinho. E sintamos de novo como nos sentimos naquele momento, trazendo aquele sentimento para o presente. Isso nos trará a capacidade de pensar de forma sensata, tomar as melhores decisões, pois em nós Deus está. Deus estará sempre conosco e vai nos dar as melhores condições para que possamos tomar o melhor caminho pela vontade de Deus. Como diz em Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só reforçando o que eu falei anteriormente, creia, ore, mas busque aprimorar o melhor de si, pois é isso que Deus quer da gente, é nos ver plenos, em paz, feliz, em sintonia com a sua vontade para podermos enfrentar com Ele todas as dificuldades terrenas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. E em Isaías capítulo 40, versículo 31, complementa: mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, queridos irmãos, nós não nos desanimemos nunca, não nos culpemos. Se erramos, peçamos perdão a Deus, ergamos a cabeça e os braços aos céus e oremos para a melhor saída. Deus nos deu força, inteligência, sentimentos para serem aproveitados, para serem experimentados. Não nos culpemos e nem nos sentimos mal em ter qualquer tipo desses sentimentos, sejam eles quais forem. Não tem mal nenhum em ficar momentaneamente triste, em ficar com raiva, em ficar com medo. São sentimentos que todos nós, seres humanos, temos. Mas saibamos superar os mesmos pela vontade de Deus. Se estivermos sentindo essas emoções, utilizemos tais sentimentos para alcançar mais maturidade, maior desenvolvimento. Se tivermos que chorar, choremos. Se tiver que ficar quietinho no nosso canto, ficamos. Não tem problema nenhum nisso. O que temos que cuidar é a demasia. Tudo que é demais é perigoso. Sinta as emoções, mas não se deixe aprofundar, ao ponto que seja difícil em sair dessas emoções sozinhos, que não consiga em ver outras possibilidades na vida. Todos nós temos momentos assim. Somos seres humanos e temos essa bênção em poder aproveitar cada momento da nossa vida. Mas temos que estar bem com a gente mesmo, buscando uma vida de paz, alegria e bem-estar em Cristo. É para isso que estamos aqui, encarnados, buscando essa evolução espiritual, ao ponto de que, com o auxílio de Deus, podemos migrar da tristeza para a alegria, do medo para as realizações, de uma vida infrutífera para uma vida frutífera. Se em algum momento tudo parecer intensamente difícil, que parecia impossível sair daquela situação, nos agarramos em Deus primeiramente. Mas também saibamos pedir ajuda em oração e aos nossos familiares e irmãos em Cristo. Afinal, Deus nos colocou do nosso lado por um motivo especial, para nos fortalecermos, mutuamente evoluirmos juntos. Usemos a inteligência que Deus nos dá, a inteligência racional e a inteligência emocional, numa fé consciente e racionada. Nos esforcemos para vencer as nossas provas, para superar adversidades, porque temos a certeza de que ao nosso lado está Deus. E junto com Ele, temos também nossos amigos e irmãos em Cristo, nossos amores que estão sempre com a gente, orando por nós e por toda a nossa irmandade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuemos aproveitando as oportunidades para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos espiritualmente. E saibamos estender a mão aos nossos próximos, auxiliando, ajudando, porque quando ajudamos alguém, geralmente quem mais sai ajudado e fortalecido somos nós próprios. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de falar aos meus irmãos e repasso a palavra ao meu irmão Dalvarino. Deus conosco.
Que a paz do Senhor Cristo continue com todos nós. É sempre uma alegria ímpar poder nos reunir pela vontade de Deus e tratar acerca das coisas espirituais. Sempre levando em conta, nunca mais que se repita, que na essência somos seres espirituais, neste momento passando por uma experiência humana. Nesse momento tem um corpo físico, pela dádiva e por misericórdia de Deus Nosso Senhor. Então, queridos irmãos, a partir da fala do irmão Gervásio, levantando o exemplo do nosso irmão Paulo, considerado o campeão dos apóstolos, os que mais se entregaram realmente por essa causa, nos remete à linha seguinte de raciocínio. Não há ninguém, e são palavras do professor Júlio Gard, ninguém se considera indigno de humilhar-se perante Deus. Todos nós temos a grande oportunidade da remissão e da transformação. Essa é a grande proposta, tanto na mensagem de nosso Jesus Cristo, e ele mesmo, que diz, por que Saulo estava perseguindo? Por que tu está me perseguindo? Mas então dá aquelas instruções para que ele, nos próximos dias, nos próximos meses da sua vida, ele se transformasse em perseguidor a pregador da mensagem da Boa Nova. Claro que isso é uma situação atípica, e que aconteceu realmente com esse apóstolo de maneira assim, muito gritante, mas que narra histórias, fatos são verídicos, pela comprovação científica e pelos historiadores. Mas o grande aprendizado realmente é a transformação espiritual que aconteceu com esse irmão, no grande exemplo, e que acontece com todos nós. E que já aconteceu com todos os nossos irmãos que principiaram e que, durante a sua vida, durante a sua trajetória nesse plano físico, tomaram para si, então, a doutrina da obediência a Deus como a sua bússola, como a sua filosofia de vida. E aí, queridos irmãos, nós podemos continuar uma série de citações das Escrituras, assim como o irmão Marcelo já trouxe algumas aqui, para que nós possa servir, então, como base para para o esclarecimento das nossas dúvidas e das nossas incertezas. Quero dizer aos irmãos que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele estava só. O que nos conta a Escritura é que, pelo muito que ele sofreu, ele aprendeu a obediência. E o que nos conta a narrativa da Escritura, que a partir dos 12 anos, quando lhe é aberto, então, os ouvidos e os olhos espirituais, onde ascende, então, para a sua vida espiritual, ele já discutia com os doutores da lei na época. E, então, até a sua fase adulta, ele foi aprendendo essa grande cartilha. E na mesma condição humana, com os nossos desejos, os nossos quereres, e a aparente liberdade, porque tem uma sugestão de que o homem é livre, que o homem tem seu livre-arbítrio, que na realidade não acontece, Não há nada livre diante do poder de Deus. O nosso Deus, o Deus que nós buscamos obedecer e que nos chamou para essa caminhada, para essa jornada, é o Criador das duas grandes leis espirituais: lei de liberdade e obediência. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tudo está sob a sua ordenação. Então, quer consciente ou inconsciente, fizemos esse grande reconhecimento de que todo o universo, e até tem um hino que diz: todo o universo obedece à lei do Senhor. Todo o universo. Alguns de formas inconscientes e outros, como nós que estamos despertando para a realidade, estamos assim, em plena consciência, sabendo que essa é a proposta para os obedientes a Deus. E aí, queridos irmãos, se abre então um grande leque na vida de cada um de nós. E quando eu falo isso, porque mesmo nós estando debaixo do mesmo céu, do mesmo teto e da mesma lei, e aí essa lei que é uma lei leve, que é a lei espiritual, todos nós temos a nossa vida particular, os nossos sentimentos e a nossa maneira de encarar a vida. E está tudo certo, porque todos nós fomos criados por Deus, com o nosso DNA, com a nossa digital, com o nosso RG, com a nossa identidade. Ninguém é 100% igual. Não existe réplica do ser humano. Deus, na sua infinita sabedoria, criou cada ser ímpar, segundo a sua criação. Mas o que nós temos em comum é esta visão do quanto
nós podemos ser melhores seres espirituais. E aí então começa a grande caminhada do cristão. É primeiro compreender de que não existe essa liberdade que nós ouvimos tradicionalmente desde que se veio o plano físico, né? Mas tu é livre, tu faz o que tu quer. Não. Toda a nossa liberdade está em Deus. Então, nós lemos desde outro dia, em São Paulo, a carta aos Gálatas, né? Ele diz assim: longe de vós esteja o sentimento de raiva, de lascívia, de vingança, de cólera, de maldade, longe de vós. Mas que seja abundante no vosso meio a caridade, o amor, a hospitalidade, a prática do bem, a longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Isso nós podemos exercitar sem limites, porque isso faz-nos prosperar, isso faz-nos transformar. Todos nós, queridos irmãos, temos na célula humana a maldade, a ira, a cobiça, o desejo impuro, a inveja. Todos esses atributos são próprios da natureza humana. Mas a doutrina da obediência a Deus, e hoje mais do que nunca assim pregada em larga escala, né? Não somente nos escritos que nos chegam, mas também hoje pela mídia, estamos aqui realmente com vários canais abertos para que os irmãos possam nos acompanhar, possam ser orientados. Está aqui a grande proposta que falou nosso Senhor Jesus Cristo lá para São Paulo. Eu tenho um grande trabalho para ti, para que seja meu obreiro, para que seja dispenseiro. Quando ele diz assim, vá, entra na cidade que lá te dirão o que tu tem que fazer, o Senhor está nos dizendo todos os dias, eu te chamei e a comunidade que eu dirijo vai te ensinar o que tu tem que fazer para ser uma nova criatura. E essa, queridos irmãos, é a proposta que nós falamos semanalmente, em todos os nossos encontros. Os irmãos que conseguem acompanhar a comunidade cristã primitiva através dos vários programas, reuniões, as lives, vão poder chegar a essa conclusão. Todos os irmãos, todos os vasos, todos os instrumentos que o Senhor tem usado, eles dirigem então a fala nessa direção sobre a transformação de cada um de nós. Porque realmente no Senhor, quando desperta esse sentimento em que reconhecer que nós somos livres e de que podemos ser um novo ser, começa a se descortinar então as maravilhas do reino celestial. Porque a nossa natureza humana nos faz olhar para baixo, nos induz a pensar que o mundo é a natureza que nos rodeia, né? Que é os bens, que são os carros, que são o luxo, que são as mordomias, que são as coisas desse plano físico. Mas digo para os irmãos, isso é um pequeno percentual da grande realidade. Como eu disse no início da fala, na essência nós somos seres espirituais. O professor Júlio Gatti, por mais uma vez, ele diz que devemos viver na vida cotidiana como se fôssemos livres, sabendo que não somos, e usufruir de tudo aquilo que a natureza nos oferece. Fazendo o gancho ainda na fala do irmão Marcelo, sempre com equilíbrio, porque os extremos sempre são prejudiciais em qualquer ponto. Então, queridos irmãos, tem uma célebre frase que nós falamos também semanalmente na fala do professor Ugarte. Então, o segredo dessa doutrina, qual que é o segredo? Está na confiança ilimitada que devemos ter no amparo desse nosso Pai comum. Desse Pai que não é um ser, que não é uma figura, que não é uma imagem, mas sim que é essa essência, que é o Espírito Santo, que é essa energia que nos move e que conduz o universo. O segredo está na confiança ilimitada que nós temos que ter. E aí, a partir dessa confiança, nós vamos nos entregar, como diz lá no Evangelho de São João. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas há, queridos irmãos, que ter esta tomada de decisão da nossa parte. Porque como a humanidade, e aí eu digo, são pessoas que são ignorantes a respeito da lei perfeita, né? As pessoas ficam reclamando o tempo inteiro da sua situação, do governo, da vida, mas não fazem nada para mudar. É um círculo vicioso, né? Parece que o reclamar faz parte da vida. Se não reclamar, não está bom. E isso, os obedientes a Deus, aqueles que foram chamados para essa lei superior, estão se dando conta de que isto não é legal. Que não é o reclamar que vai nos fazer, não vai fazer crescer, vai fazer nos sair da situação difícil, daquela enfermidade, daquele problema social, daquele problema espiritual. O que vai nos fazer crescer é erguer os olhos e enxergar que em Deus
reside todas as respostas. Em Deus reside todas as soluções. Basta que temos fé e que queiramos ser uma nova criatura. Deus não ouve a pecadores, está na Escritura. Deus não ouve a pecadores. Mas aquele que temer e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Então, queridos irmãos, temos que realmente buscar praticar a vontade de Deus dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Não fazendo casos dos nossos desejos e paixões. Buscando nos anular. São um dos fundamentos da doutrina da obediência a Deus. Obediência a Deus é a negação da nossa vontade pessoal. Não mais digamos, eu farei isso. Vamos dizer, pela vontade de Deus faremos isso ou aquilo. Porque nós estamos nos colocando sob esse amparo. Tendo grande cuidado em fazer a vontade de Deus dentro dos mandamentos e estatutos do nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza humana que está aqui nesse irmão, que está nos outros irmãos, é mesquinha, é sorrateira, está toda hora querendo nos pregar peça. É necessário que sejamos vigilantes. Vigilantes. Não dando crédito, não dando ouvido para essa natureza física, mas sim sempre com o pensamento voltado a Deus, para esta orientação que temos tido a todo momento. Para sermos uma nova criatura, temos que ter novas atitudes, nova tomada de posição. Temos que realmente querer essa transformação oferecida semanalmente nas falas e nas pregações dos irmãos. Quero agradecer então, queridos irmãos, pela grande oportunidade, dizer o quanto é importante nós estar envoltos com a prática da obediência, estar envoltos aos estudos das Escrituras e reconhecendo que realmente nós de nós mesmos nada temos, mas sim que Deus é o que vai nos guiar por esta senda da felicidade. Que a paz do Senhor esteja conosco. Eu vou ver o irmão Gervásio. Graças a Deus, por tudo que ouvimos, pela mensagem que o Senhor teve preparado para hoje. Graças a Deus por tudo. Aqui nós temos ainda, em complemento, na página 138 do livro As Duas Grandes Leis Espirituais, 2 parágrafos dizem o seguinte: na lei de liberdade, vamos considerar o seguinte: lei de liberdade, lei do mundo, e lei de obediência, lei espiritual. Na lei de liberdade, a lei do mundo, os homens, em realidade, negam a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, porque negam a sua potência. Os homens buscam a sua vontade inferior, querem realizar os seus desejos, se dizem livres, e na sua ignorância, negam o domínio que tem Deus sobre eles mesmos e sobre todo o universo e sobre todas as almas que Ele criou. Estes, da lei de liberdade, negam a verdade que ensinou o próprio Deus na terra. Estes são injustos porque obedecem à injustiça. Esses são os que estão no mundo, vivendo a vida de uma forma desapegada dos valores éticos, morais e espirituais. Porém, na lei de obediência a Deus, essa lei que nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro que a praticou com perfeição, na lei de obediência, internamente, todo o poder que nós temos, ou que venhamos a ter, nós reconhecemos que não é nosso. Todo o poder que temos ou recebemos, damos-nos a Deus, porque possuímos em nós a mente, não do Gervásio, não do Pedro, não do Paulo, não do Dalvani, não da irmã Júlia, da irmã Marcelina, que percebemos que há em nós uma mente espiritual muito maior, que é a mente de Cristo. E então nós somos justos porque obedecemos à justiça, fazemos justiça a Deus, ou melhor, dito, Cristo em nós, é Ele que busca a sua vontade superior, Cristo em nós faz todas as coisas. E aí a gente consegue entender como este Paulo, que eu falei lá no começo, depois de ter sido perseguidor, depois de ter mandado prender um mundaréu de cristãos por todos os lugares por onde ele passava, a gente consegue entender que no final ele era o campeão dos apóstolos, como disse o irmão Dalvani, e ele pôde cunhar numa frase a essência da vida que nós temos que ter hoje. Quando ele diz em Gálatas 2:20, vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Você percebeu isso? Como é possível eu não viver mais? Como é possível eu não ser eu, mas Cristo viver em mim? Como é que Paulo, o Saulo que perseguia, que foi transformado, e essa transformação ela está ao nosso alcance hoje,
Como é que a gente pode conceber que vivo já não eu? Mas espera um pouquinho, eu estou aqui, eu tenho carne, eu tenho osso, como que eu não vivo mais? Irmãos, é espiritual. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Olha que ensinamento máximo. Este Paulo, que era Saulo, que era perseguidor, que entendeu, se transformou e foi conhecido como apóstolo dos gentios e levou o evangelho naquela época para todo o mundo conhecido. Então, graças a Deus por isso. Aqui também chegou alguns pedidos de oração que eu quero compartilhar com a igreja. Alguns pedidos de oração, lembremos de orar pelo irmão Alceu, que ainda está hospitalizado, Alceu e família, né? Está aqui a irmã Jacira, a irmã Cecília, que ainda que o esposo da Jacira esteja hospitalizado, estão aqui na reunião, graças a Deus. Lembro de orar também pelo irmão Favorino e a família. Favorino ainda segue hospitalizado. Lembrem também de orar, chegou um pedido da Senira Aires, lembrem de orar pela Ana Paula Aires, pela sua gravidez, para que Deus possa estar à frente de todo o processo da gestação, colocando os melhores médicos, fazendo os melhores exames para que tudo corra de acordo com a vontade de Deus. Também pediu oração a Nelly e o Ladair de Capela de Santana, lá de Palmitinho, um pedido que chega pela Maristela. A mãe dela está 15 dias na UTI no Hospital Tenente Portela, Domingas Devites Lermen. Lembra de orar também pela Domingas, o pedido que chega da família, está 15 dias na UTI no Hospital Tenente Portela. E hoje à tarde chegou também o pedido de Isabel Jean, da família da Isabel e do Jean, e a filhota Heloíse em São Leopoldo. Vamos orar, irmão, sempre, tá? Vamos orar uns pelos outros, isso é um dever, isso é uma recomendação cristã. A gente ora pela gente, é claro, a gente pede a Deus pela proteção para nós, para os nossos familiares, mas vamos lembrar de orar também pela Irmandade em Cristo. Vamos lembrar de orar pela humanidade também. Eu quero estender um pouquinho esse apelo de oração. A humanidade está tão complicada nos dias de hoje. O irmão Jorge fez uma prédica em São Leopoldo, até foi pelo MIT, há poucos dias, falando sobre a decadência do homem nos dias atuais. A humanidade está tão decadente. Lembra de orar pela humanidade também, para que Deus possa conseguir penetrar na consciência de alguns que acham que, como Saulo, acham que estão no caminho certo, que estão fazendo a coisa certa, e o mundo está mergulhado em guerras e rumores de guerra, e eles acham que está certo, é a busca do poder, é a conquista do outro território, é a conquista do outro... Para que isso aí, né? Que Deus possa levar um pouco de luz, assim como Saulo recebeu a luz no caminho quando ele subia a Damasco, que lembramos de orar pedindo que Deus leve um pouco de luz a essas consciências que estão colocadas em cargos de dignidade, mandatários de países, às vezes promovendo ações que talvez eles até pensem que seja a melhor coisa naquele momento, mas que estão levando a humanidade a uma derrocada bem complicada. Então lembremos de orar pela humanidade também, tá? E por fim, para fechar, lembremos que esse ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que em essência, em resumo, a gente poderia dizer, doutrina da obediência a Deus. Aí você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente desobedece. É simples. De que lado nós queremos estar dessa fileira? Queremos estar do lado dos que estão aí no mundo, na lei de liberdade, fazendo tudo a seu bel prazer, fazendo todas essas coisas, levando o mundo à completa derrocada, à completa decadência, como nós estamos vendo? De que lado nós queremos, pela vontade de Deus, estar? Ou queremos, quem sabe, estar do lado que vai nos conduzir a esse universo espiritual, esse lado da obediência a Deus que nos ensinou por primeiro Jesus de Nazaré, Jesus, o Cristo, o Messias? Então, vamos analisar isso. Vamos levar para nossas casas essa reflexão, para que a gente possa compreender que nós, de nós mesmos, nada somos, nada possuímos, nada temos, nem a memória que tenhamos é nossa, tudo é nos dada pelo Criador. Se nós conseguimos perceber isso, que vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós, por isso que o hino lá do começo disse: grande Senhor mora em nós, e nós vivemos para vós. Vamos levar isso para as nossas casas e com certeza nós haveremos de ter dias melhores na face da terra. Peço que os irmãos se ponham de pé para nós fazermos a nossa oração final.
Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, por teus instrutores, os teus pregadores que levam adiante a tua palavra. Fale na boca deles, Senhor, e dê a eles tudo quanto é necessário para que cresça e se multiplique a pregação do Evangelho do Reino e o teu conhecimento, o conhecimento da tua palavra, chegue a todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Fortifica, Senhor, as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra. E mandes, Pai, novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. Conceda-nos, Pai, o dom da fé e o dom das obras, para que nós possamos continuar a trabalhar em bem da tua obra. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, pedindo por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, aqueles que deixaram o nome ou aqueles que não deixaram o nome, talvez. O Senhor sabe que cada um de nós precisa. Visita cada um desses irmãos e irmãs em Cristo em todos os lugares da terra onde se encontrem, fazendo a tua santa vontade e invocando o teu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, por aqueles que se acham enfermos, espiritual ou materialmente, aqueles que pedem e oram por sua saúde, que o Senhor os ampare, melhore e os cure, se assim for da tua vontade. Fortifica, Senhor, todos os membros desse corpo. Abra as portas da facilidade, para que todos nós possamos continuar vivendo, entendendo que este conhecimento da doutrina da obediência a Deus brota de ti, Pai. Te pedimos também pelos irmãos que viajam, para que possam ir e vir sem nenhum impedimento. Por todos os nossos parentes segundo a carne, também pedimos pelos governos da terra, especialmente pelo governo do Brasil, para que todos aqueles postos em cargos de dignidade possam trabalhar e governar com justiça e equidade, e assim haja paz entre todos nós. Te pedimos também pelo rebanho, Senhor, desta localidade, Templo Santo André, aqui em Portão, também das demais comunidades que obedecem a Deus. Proteja, Senhor, ampare e nos livre a nós todos das ciladas do inimigo. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, o perdão, e aqueles que puderem ajoelhar, ajoelhem-se. Te pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, desobediências ou rebeldias. O Senhor sabe que nós também somos imperfeitos, reconhecemos isso, Pai. Perdoa tudo isso que, porventura, consciente ou inconscientemente, nós tenhamos praticado. E nos reconduza, nos leve de novo ao teu caminho, às tuas verdades, Senhor. Te pedimos também, Senhor, afasta de nós, do nosso lado, de nossos lares e de nós mesmos, afasta todo e qualquer sentimento negativo que o Senhor sabe que não convém. Afasta de nós o ódio, a raiva, a inveja, o medo, o temor. Afasta de nós qualquer sentimento que provenha do baixo clero, Senhor, para que só habite em nós o teu Santo Espírito, a tua obediência a Deus, as tuas melhores virtudes descidas do Onipotente, habitando em nós o amor, a paz, a longanimidade, as virtudes, tudo aquilo que brota de ti, Senhor, para que nós possamos, como aquela fruta, aquela árvore que tem a fruta, que é uma fruta agradável, não é uma fruta que as pessoas queiram passar por longe. Permita-nos, Pai, que sejamos frutíferos naquilo que o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos. Senhor, também te pedimos que o Senhor, mais uma vez, Senhor, olhe por toda a comunidade dos obedientes a Deus, onde quer que se encontrem. Não só por essa comunidade, mas por todas aquelas onde quer que estejam reunidos. Olhe por nós no Brasil, olhe por os trabalhos que estão surgindo em outros locais, especialmente, Senhor, olha para as dificuldades que os irmãos de Moçambique estão atravessando nesse momento. O Senhor é poderoso, é misericordioso para levar tempos favoráveis e também para que aqueles irmãos possam cada vez mais se fortalecer na fé santa, a fé na doutrina da obediência a Deus. Te pedimos também, Senhor, que livra de nós as tormentas de vento, as pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós as guerras, as epidemias, as secas, as pestes, as inundações. Livra de nós, Senhor, todos os temporais espirituais e materiais que o Senhor sabe que não nos convém. E que só nos acompanhe o Senhor e os seus santos anjos de luz,
que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo chegaram até a ti. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. De pé, pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Esse é o momento que a gente, enquanto isso, peço isso a Júlia, a Lourdes já vai passar a coleta. Esse é o momento que a gente, já em seguida, já abre para manifestação, para a fala dos irmãos, naquilo que o Senhor Deus tem nos dado nos últimos dias, alguma graça alcançada, alguma manifestação recebida, alguma bênção alcançada. É o momento que os irmãos terão a oportunidade de dar o seu testemunho e fazer uso da palavra. Então, que a gente possa seguir unidos como igreja, que a gente possa seguir compreendendo o papel que cada um de nós tem, que a gente possa continuar sendo transformados por Deus, transformados para melhor, transformados nessa direção do caminho espiritual, deixando para trás o material. Assim como disse o Marcelo, a gente sabe que nós ainda somos seres humanos, nós ainda estamos encarnados. E enquanto aqui estamos, a gente fica também à mercê de alguns sentimentos que às vezes inundam o nosso ser. Mas a gente precisa efetivamente pedir que Deus nos dê a fortaleza, através da sua vontade, da sua potência, para a gente possa vencer tudo isso. Então esse é o momento de compartilhar a palavra aberta aos irmãos e às irmãs para fazer a sua manifestação, pela vontade de Deus. Irmã Jacira. Meu esposo ficou quase 15 dias aqui em Portão do Baixado. Aí, quando foi na emergência, eles mandaram para Porto Alegre. Lá chegaram e disseram que tinha que fazer ponto safena, só que a gente sabe que é curto no peito, né? Tinha as veias tudo trancado. Entupida. Entupido. E daí, eu liguei para a irmã Lourdes, eu mando pro WhatsApp, né? Daí, ela disse, irmã Jacira, eu sonhei com vocês dois. Essa noite, levantei e me ajoelhei e orei 4 horas da manhã. E daí, a gente ficou desesperado. Nem telefone as pessoas pediram, eu não sabia mais de nada. E daí, graças a Deus, o irmão Gervásio, que sempre veio com uma linha nota, né, as pessoas com oração, a irmã Dalvani também, a irmã Lourdes. A comunidade, né, toda. Eles sabem, né? Daí todos os outros irmãos também da igreja, quem orou por minha marido. Então, a gente tem a agradecer, porque agora vai botar só uma aulinha, que dizem, né? Previsão de alta já? Não tem previsão assim. Mas diz que da semana que vem em diante, a Andressa aqui se comunica e ajeita, fala todos os dias pro pai. Graças a Deus. Se une assim, Deus, eu não liguei nenhuma vez, mas ela está cuidando por telefone. E a minha irmã, Jane, vai lá no hospital dar notícia para ela. E tem um vizinho meu, que a mulher dele rachou tudo assim, enxergava o coração na posição, não fechada, daí. Ficou aberto tudo. Enxergava o coração dentro, assim, bater. E graças a Deus ele não precisou. Com as orações de todos os irmãos, eu peço que tivesse na reunião aqui, que o irmão Gervásio pedia, né? Então, é muito bom a oração. Porque, bem ela disse que aconteceu com o Alceu e aconteceu comigo, mas comigo até vergonha de contar. Mas tem que vir, né? Comigo. Eu sei que meu cunhado trouxe carne lá de fora e era meia dura. Daí a mãe cortou em fatirinha assim e eu peguei um pedacinho.
E não é que me afoguei. Fizeram de tudo, eu não tive que ir para o hospital. Ele foi um dia antes, eu fui no outro dia. Como ela sentiu no sonho. Com vocês dois. Mas graças a Deus já está bem. Graças e a ele Deus melhorando ele está também. bem, muito bem. Graças a Deus. As orações que todo mundo faz, né? Que a gente possa continuar orando por ele, que ele ainda está hospitalizado, né? Tá ainda, não sei quando, se vem a semana que vem ou na outra. Deus sabe todas as Deus coisas. sabe, Se Deus Deus quiser. sabe de coisa. Então, o milagre, como aconteceu comigo que andava de bengala, graças a Deus estou caminhando sempre. Graças a Meio Deus. renda, mas. Graças a Deus, irmã Jacinta. Graças a Deus. Tem que rir, porque. É isso aí, importante. É isso aí, E mesmo depois- num momento de dificuldade, o esposo está internado no hospital, ela ainda consegue manter essa energia, essa vibração. Você sentiu a vibração dela, uma vibração positiva, uma energia que não é da mulher, não é do homem, essa é uma energia do Cristo que mora em nós. A gente consegue atravessar momentos difíceis e conturbados da nossa vida, quando a gente tem esse Cristo arraigado em nós, essa vontade de Deus no nosso interno, nos nossos corações. Mais algum irmão, irmã, quer dar o seu testemunho? Antonella vai falar hoje, Antonella? Antonella estava ali ajudando a fazer reunião, né? Coisa boa. Mais algum irmão, irmã? Leandro quer falar? Hoje não. Marisa Helena, quer dizer alguma coisa? O que sentiu na reunião? Foi muito bom ter vindo. Graças a Deus. É sempre. É com uma irmandade simples, todo mundo com a maior simplicidade, mas a gente se esforça para beber na fonte dos conhecimentos transcendentais para poder repassar aos irmãos, nem assim que puder. Irmã Júlia quer falar hoje? Foi a Palmitinho, né? Poucos dias. Fui, graças a Deus, fizemos uma viagem muito boa, os irmãos lá tudo maravilhoso, tudo muito bem, e graças a Deus por eu poder estar aqui hoje. Agradecer a Deus por tudo. Graças a Deus. Irmão Marino, falar alguma coisa hoje? Não. Hoje não. Rosângela? Não? Mais algum irmão, irmã? Quero agradecer. A irmã Lourdes? Mais uma vez também fomos para a Palmitinha, ouvimos, perguntar a Deus. Participemos podemos, acho que uns 3 anos eu não conseguia ir, não dava certo, mas tudo pela vontade de Deus. Nós fomos, tudo certo, graças a Deus, por tudo, voltemos. E agradecer por Deus nos permitir estar aqui hoje junto com os irmãos. Graças a Deus. Também quero agradecer porque essa é a minha comunidade mãe, né? Minha congregação mãe, da onde a gente veio, lá de Palmitinho, o Templo Professor Garte, que chegou para nós as boas notícias, né? Na festa que fizeram, a festa anual da igreja, 1000 almoços servidos. Sabe o que é isso? Trabalhar, mais de 100 pessoas trabalhando da comunidade para poder servir 1000 almoços num domingo de meio-dia. Foi trabalhado, mas a comunidade já tem essa experiência, conseguiram com aquela hospitalidade que nos é característica, receber a todos com muito carinho, e as notícias que chegaram foi só elogio, né? Graças a Deus, tudo isso. Mais algum irmão, irmã? Então, em virtude do silêncio, peço que os irmãos se ponham de pé para nós encerrarmos a nossa reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que hoje o Senhor nos inspirou falar, por tudo aquilo que hoje o Senhor nos inspirou ouvir, Senhor. Durante a semana que o Senhor possa trabalhar, regurgitar em nós todos esses conhecimentos que ouvimos hoje, que nós possamos, quem sabe, meditar, refletir, buscar apoio em outras bibliografias, na Bíblia Sagrada, em outros materiais também, para que a gente possa seguir, entendendo nossa missão de evolução espiritual, para que a gente possa seguir, Senhor, no Teu caminho, que a gente possa seguir evoluindo espiritualmente. E agora, Senhor, despeça-nos em paz, despeça-nos em segurança, vai à frente abrindo os caminhos até o retorno aos nossos lares, para que nós possamos retornar em segurança e possamos nos reunir já, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, na reunião do Templo de Porto Alegre, o Templo Santo Estevão, na Rua Polônia, próximo sábado, reunião no Templo São Marcos, em São Leopoldo, e assim sucessivamente o trabalho nas comunidades não para. Te agradecemos por tudo
E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém. E eu peço que os irmãos fiquem um pouquinho antes, tanto que tenhamos alguns avisos a passar à comunidade.